Agora 7h13. Repita. 7h13. Atenção, motorista paranaense. A partir de agora a gente vai falar de pedágio, viu? Assunto sensível e importante para todos. Os deputados estão pedindo para a Agência Nacional de Transportes Terrestres alterações na cobrança de pedágio naquele sistema, o Free Flow, nos trechos rodoviários que passam por áreas urbanas. O pedido enviado à Agência Nacional de Transportes Terrestres foi feito pelos deputados Evandro Araújo e Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, e também por Tercílio Turini, do MDB. Segundo os parlamentares, a cobrança pelo meio eletrônico em rodovias que passam pelo perímetro urbano deve trazer impacto negativo para os moradores dessas cidades, em especial aqueles que integram o lote 4 do novo pedágio no Paraná, que ainda vai a leilão. O sistema Free Flow, que vai passar a ser adotado em todas as concessões rodoviárias do país, prevê tarifas por quilômetro rodado, registradas por equipamentos que estão instalados ao longo das rodovias. Por isso, os deputados pedem à NTT que reavalie o formato da cobrança eletrônica. Elas ainda sugeriram que o órgão delimite áreas isentas de pedágio em um raio de pelo menos 30 quilômetros fora do eixo urbano ou metropolitano. O deputado Evandro Araújo ressaltou a importância da NTT rever esse posicionamento. O nosso objetivo com essa iniciativa, com esse documento, é que a gente possa, mais uma vez, pedir por parte das concessionárias, da própria NTT, esse olhar para as realidades urbanas. Nós já temos o conflito com os moradores lindeiros das praças de pedágio, que são aqueles moradores vizinhos dessas praças e que sempre são prejudicados porque acabam tendo que pagar pedágio para praticamente sair das suas casas, né? Agora nós teremos também a realidade do Free Flow, porque imagina que você cobrar pedágio em avenidas, rodovias, né, que na verdade são verdadeiras avenidas que comunicam, que ligam centros urbanos, e você cobrar pedágio nesse sistema Free Flow, você vai encarecer operações e também, na minha opinião, ferir o direito de ir e vir das pessoas. Não é possível cobrar pedágio nesses lugares e é preciso que as concessionárias compreendam isso, que a NTT compreenda isso. O pedágio foi feito para outra realidade, para outra finalidade, não para poder impedir o direito das pessoas transitarem nos centros urbanos. Então, é isso que a gente pretende com esse documento e queremos, obviamente, uma resposta a contento da NTT e das concessionárias. A gente ouviu aí a explicação do deputado, essa preocupação dele com o lote 4. Só para reforçar aqui, o lote 4 é aquele que passa entre o noroeste e também o norte do Paraná, ligando, por exemplo, cidades na extrema região ali, noroeste, Maringá, Paranavaí, Londrina também, chegando aqui aos lotes 3 e 5, por exemplo, também conectando essa malha rodoviária do estado do Paraná. Eu quero trazer aqui esse relato, né, de que até o momento a gente não vê o Free Flow de fato aplicado nas rodovias do Paraná. Até tem ali, quem passa pela 277 na região metropolitana de Curitiba, em Campo Largo, uma estrutura grande com várias câmeras, com sensores, mas nenhuma sinalização e nenhum indicativo de que aquilo já está funcionando como meio de cobrança. A ideia do Free Flow ela é importante porque vai ali debitar do motorista de fato aquilo que ele rodou, ou seja, se você às vezes dirige menos entre uma praça de pedágio e outra, não precisa pagar o valor integral, vai pagar por aquilo que você de fato utilizou da rodovia. Só que a questão envolvendo os moradores de cidades próximas, o perímetro urbano, não é apenas relacionada ao Free Flow. A gente já vê grandes questionamentos que vão para a justiça, inclusive isso aconteceu com os primeiros lotes do pedágio no Paraná, ali na praça da altura de São José dos Pinhais, teve muito morador reclamando porque tinha ali uma delimitação se era só para quem estava em Morretes ou só para quem estava em São José, mas os moradores de Morretes estão muito próximos também àquela praça de pedágio por conta de áreas ali no interior, na parte rural mesmo, próximo à rodovia, que acabam ficando perto dessa margem. Então a gente vê isso com as próprias praças de pedágio convencionais, essa dúvida e esse questionamento. Por isso agora, Rafa, mesmo essa sendo uma preocupação relevante para garantir o direito de ir e vir daqueles que moram perto das praças, é interessante analisar se o governo vai levar isso em consideração para os próximos lotes ou se a conversa é mais complicada porque tem que ser lá com a NTT. Pois é, essa reclamação foi feita à NTT em relação a isso, com a preocupação, né, bastante direcionada aí para o lote 4. É importante a gente só explicar, Bia, que é isso, o Free Flow é uma estrutura que fica ali no meio da rodovia, você passa, faz a cobrança por aquele trecho e qual é o embate? É a localização em algumas cidades que acabam se encontrando e que tem a rotina interligada, né? Dá um exemplo aqui, Sarandi e Maringá, né? Tem um cálculo que foi feito pela Folha de Londrina, cada passada sairia R$ 3,70.
Não, R$3,70 é um valor razoável, mas e todo dia? Se passa para ir trabalhar, para voltar, faz aquele trecho, né, como um caminho rotineiro para a pessoa. Então, esse é o apontamento desses 3 deputados que estão pedindo, portanto, essa reavaliação a respeito disso, de que em trechos urbanos, né, ou que tem ali a circulação dessa interligação entre os municípios, né, chamado ali as regiões conurbadas, esse é o nome que se dá à coisa toda, terá um grande prejuízo para a população. Então, se antecipando a essa questão, e é preciso uma resposta rápida, porque o sistema, ele não é um sistema ruim, é um bom sistema, mas é preciso verificar exatamente essa situação. Os Estados Unidos usa, Europa usa Free Flow, né? Então, era prometido, inclusive, como uma novidade para você ter a cobrança justa por aquela utilização, não fazer a cobrança cheia da pessoa que só passa por um trechinho da rodovia. É um apontamento bastante relevante, a NTT vai ter que trazer ali agilidade e respostas para que não fique uma situação de injustiça em relação a essa cobrança, especificamente nesses pontos para esses moradores. Olha, Rafa, a preocupação é pertinente, né? Os deputados foram eleitos para isso, para representar o povo. E qual que é o grande problema disso? É a cobrança das pessoas que estão, por exemplo, a gente falou aqui do interior, do lote 4, mas também isso pode acontecer aqui. Nós temos, por exemplo, o contorno norte, o contorno sul aqui, que esse Free Flow pode ser instalado ali. Então, o que essa comissão de deputados, esses 3 deputados estão buscando, vão junto à NTT, é entender os critérios, aonde serão instalados esses free flows, que são aí um equipamento, um sistema moderno, justo de cobrança, mas nós temos que entender os critérios, aonde vão ser instalados, porque se for instalado aqui, em bairros aqui que passam ali pelo contorno sul, o curitibano vai pagar toda hora. Vai para o trabalho, vai pagar, a volta para casa vai pagar. Então, o que o deputado, ontem eu conversei com o deputado Luiz Cláudio Romanelli e me disse o seguinte, olha, nós vamos fazer uma audiência pública, muito possivelmente agora no mês de março, na Comissão de Obras da Assembleia Legislativa para discutir isso. E ele quer trazer não só representantes de concessionárias, do governo federal, da NTT, mas também os prefeitos para essa discussão. Porque ele comenta que os prefeitos não foram ouvidos nessa modelagem. Então, é uma audiência pública que vai trazer aí subsídios para a gente discutir isso. O sistema é bom, o sistema é moderno de Free Flow para pagar um preço justo, mas também não pode ser instalado aqui na porta da casa dos curitibanos. Agora 7h20.